A tal manipulação está tomando conta da Fórmula 1, vamos falar sobre isso e a repercussão agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, a tática utilizada em Mônaco está dando o que falar e algumas pessoas falaram sobre o assunto e eu tenho matérias aqui de vários portais sobre o tema. Você vai ver matéria aí do Motorsport, do Racing News, do The Race, do F1 Insider, do Automotor Sport, tudo na descrição para vocês, como de praxe, as fontes ficam na descrição. E o debate é super válido, afinal, o que aconteceu em Mônaco é considerado algo justo, legítimo, ou é uma manipulação de resultado e o esporte acaba sendo prejudicado, até porque num esporte onde você quer ser sempre mais rápido, ser deliberadamente lento parece ser um tanto quanto antagônico. Então vamos começar pela Williams, que foi uma das principais nesse assunto. Carlos Sainz criticou a regra obrigatória de 2 paradas, alegando que ela permite fácil manipulação da corrida, especialmente em Mônaco, onde os pilotos podem deliberadamente reduzir o ritmo para favorecer suas equipes estrategicamente. Também destacou que essa prática resulta em uma corrida artificial, justamente por estarem pilotando abaixo do tempo ideal para criar vantagens táticas. Isso também acaba sendo facilitado pelas características específicas de Mônaco. E a situação gerou controvérsias durante a prova, como por exemplo a ultrapassagem do George Russell. Carlos Sainz se utilizou dessa estratégia, a Williams se utilizou da tal tática. Só que ainda assim eles se mostram contra ela. E eu vou entrar nesse ponto também já, né? Do tipo, sou contra, mais fácil. Já eu entro nessa brincadeira. Sainz falou que a Fórmula 1 deve investigar o que deve ser feito para que não haja uma manipulação. E é claro que o Sainz também joga um pouquinho da culpa lá na Racing Bulls, porque a primeira equipe a fazer isso em 2025 foi a Racing Bulls. Só que essa tática em Mônaco não é de hoje. Nós já vimos anteriormente em outros anos, então não é algo exclusivo. Na verdade, a tentativa de paradas a mais e tudo mais acaba sendo uma resposta a algumas táticas e também para tentar dar uma movimentada no Grande Prêmio de Mônaco. Eu até falei para vocês lá atrás, quando foi anunciado isso, que eu estava curioso para ver como seria. Mas é claro que quando você começa a pensar de forma mais lógica, estava na cara que esse tipo de coisa ia acontecer de novo, mesmo tendo a regra. Então Carlos Sainz ele coloca na mesa o seguinte: não é legal essa regra, a gente precisa investigar, a Fórmula 1 precisa entender o que está acontecendo aqui. Só que não para por aí. O Alexander Albon também falou sobre o assunto e se diz também arrependido por ter feito a tal estratégia. Também culpou a Racing Bulls, só que a corrida acabou sendo transformada em um espetáculo de manipulação tática que prejudicou a naturalidade da disputa. A Williams se diz forçada a adotar a mesma tática para garantir que seus 2 pilotos fiquem nos pontos. E o Albon pediu desculpas pelo mau espetáculo proporcionado ao público, reconhecendo que prejudicou a corrida. Então os 2 pilotos da Williams vão pelo mesmo lado, e o James Vowles, que é o chefe da equipe, também pediu perdão, principalmente a Mercedes, que é a ex-equipe dele, pela tática, mas o James Vowles, assim como ele disse lá na Sky, durante a corrida e depois ele falou pós-corrida, ele não gosta desse tipo de tática, ele não acha que deveria ser feito esse tipo de coisa, mas já que as regras permitem, vamos fazer. E aí eu quero conversar com você sobre isso. Afinal, você dizer que é contra, mas faz, isso diminui de alguma forma o impacto ou tira a sua culpa? Eu acredito que não. Vamos citar um exemplo simples aqui do nosso dia a dia do canal. Eu falo para vocês que não me importo com vida pessoal de piloto. Por isso você não vai ver aqui, por exemplo, eu fazendo um vídeo para falar que o Verstappen veio para o Brasil. Eu posso comentar rapidamente, como citei num outro vídeo, o lado Fórmula 1 da coisa. O Verstappen vai ficar mais lento se ele for pai? Que é uma discussão que vem de décadas na Fórmula 1, não é de hoje. Mas eu não vou aqui falar que o piloto trocou de namorada, que o Pérez traiu a esposa em Mônaco, é o tipo de coisa que não me interessa. Se eu falo pra você que esse tipo de coisa não me interessa, mas amanhã eu apareço com uma matéria falando que o Lando Norris terminou com a namorada, vai parecer um tanto quanto contraditório. Você não concorda comigo? Então a Williams falar que não gosta desse tipo de estratégia, mas faz, fica aquele sentimento de então não interessa o que você acha. Porque o esporte, ele é sobre resultado. Se você está disposto então a fazer qualquer coisa pelo resultado e abrir mão daquilo que você acredita certo ou errado, então não vem com esse papinho.
O James Wallace parece estar fazendo um trabalho excelente na Williams, e eu falei isso para vocês há um bom tempo quando ele chegou na Williams. Eu falei, eu acredito que ele tem tudo para organizar a Williams. Ele está vindo de uma Mercedes multicampeã, então ele vai arrumar a bagunça que é a Williams de décadas e décadas também. Só que esse papinho parece que é só para ficar bem com a mídia. Ah, eu não gosto desse tipo de corrida, desse tipo de coisa, ele falou durante a transmissão. Então não faça. Só que na verdade, como é sobre resultado, ele vai fazer porque ele tá cagando e andando, se ele gosta ou não. Então os pilotos da Williams, eu entendo o lado deles de falarem assim, poxa, o espetáculo foi ruim, mas eles fariam de novo, porque é sobre o resultado. E esse mundo da Fórmula 1 é cobra engolindo cobra, não existe santo. Você que às vezes pode ser um fã de piloto e não tem problema nenhum você ser fã de piloto, só não acha que os pilotos são santos e perfeitos, como alguns acham. E que os chefes de equipe são santos e perfeitos, que existe um lado bom e um lado mal na Fórmula 1. Todo mundo ali é trambiqueiro, todo mundo ali faz de tudo pela vitória. Então esse papinho eu acho que não cola muito. Pegando agora esse lado da manipulação de resultado e levando lá para os ponteiros, nós não vimos uma grande diferença na corrida da galera lá da frente. Eles não ficaram necessariamente segurando os outros, pelo contrário, fizeram as suas corridas, as suas estratégias, vamos dizer, normais e buscaram o melhor resultado possível. Isso aconteceu mais no meio de pelotão e é o que vem acontecendo ano após ano. No meio do pelotão é onde está essa brincadeira de ficar segurando o pessoal. O Christian Horner falou que houve uma melhora na estratégia, mas que o problema de ultrapassar continua, ou seja, para o pessoal da frente não impactou. Para eles foi até melhor dependendo da situação. Para o pessoal ali de trás é onde realmente a tal estratégia acaba sendo polêmica. O Hülkenberg, por exemplo, criticou muito o trânsito em que ele ficou. E ele é de uma Sauber que já naturalmente não briga por grande coisa. O Alexander Albon também expressou seu descontentamento com a lentidão do tráfego. E assim por diante, vários pilotos, até os da Mercedes também falaram sobre isso. Só que a própria Mercedes admitiu, se eu não me engano o George Russell falou isso, que a estratégia deles era fazer a mesma coisa. A diferença é que os carros que estavam à frente fizeram com eles. Mas a estratégia deles era essa. Eles iam se ajudar também. Então, meus amigos, como eu disse para vocês, é cobra engolindo cobra. Não tem muito para onde você fugir. Eu continuo com a minha posição que tenho falado para vocês nos últimos vídeos. Eu ainda não sei se eu considero isso algo normal da tática de corrida, ou se eu considero uma manipulação, algo que é contra o esporte, porque a gente está falando de uma categoria, de um esporte na verdade, em que o intuito é ser o mais rápido possível. E você fazer o seu piloto ser deliberadamente mais lento é um tanto quanto estranho. Existe aquela tática do quando o seu piloto está com um pneu muito velho e aí você quer ficar 1, 2 voltas a mais na pista e fala para ele segurar o pessoal pro que está na frente ganhar um tempinho. Eu acho assim que não tem discussão quanto a isso, legal e tal. Mas fazer o que fizeram em Mônaco, eu não tenho uma opinião formada. Eu quero saber a sua aí nos comentários. A única opinião formada que eu tenho efetivamente é que as camisetas 100% algodão e não encolhe da Paddock BR são excelentes com as melhores estampas e você adquire pelo nosso link aí na descrição e tem a promoção para você levar uma camiseta grátis em compras acima de R$350. Entra pelo nosso link, coloca a camiseta a mais no checkout junto dos outros produtos e utilize o cupom AMORZÃO conforme está aparecendo na sua tela. Tem moletons, tem polos de altíssima qualidade. Compras abaixo de 350 você tem o cupom Ressaca Motor. E na Instant Gaming, vários jogos grandes em promoção, alguns já estão até saindo de estoque, fique atento lá para você não perder as promoções. Um grande abraço, valeu e falou!